Olá, então dando prosseguimento aqui ao nosso treinamento. Bom, feito a minha conexão com o SQL Server, eu entrei aqui, fiz a minha conexão, tá bom? Agora eu vou abrir o meu arquivo, ok? Então vou vir aqui no botão abrir, vou lá na pasta onde ele se encontra salvo, ok? O arquivo geral, onde tem todos os nossos comandos que nós fomos trabalhando, tá bom? Então vou selecionar aqui, vou clicar em abrir e ok, está aqui toda aquela sequência de comandos que nós fomos trabalhando, tá bom? Olha só. Bom, e aqui nós vamos falar sobre a diferença entre a instrução delete e o truncate, ok? Nós vamos citar aqui uma das breves diferenças entre eles. Nós vamos utilizar aqui um exemplo apagando os registros de uma tabela. E aí nós vamos demonstrar uma das breves diferenças entre ambos, tá bom? Nós temos agora atualmente duas tabelas, a tabela produto e a tabela vendedor. Nós vamos criar uma nova tabela apenas como exemplo, ok? Então, como eu acabei de acessar o SQL Server, abrir o arquivo, é conveniente ativar a nossa base de dados sempre com o comando user, tá bom? Se você já estiver com ele digitado, ok? Semelhante aqui em cima, bastava selecionar e clicar em executar. Ou então, se não tivesse, você iria digitar e selecionava e clicava em executar. Pronto, agora nós ativamos a nossa base de dados e agora é possível tudo que nós formos aqui digitar aqui embaixo ser aplicado e direcionado para esta nossa base de dados. Tá bom? Vou apagar aqui este comando. Ok, então vou vir aqui para baixo e vou fazer o seguinte, vou criar uma nova tabela apenas para teste. No entanto, eu vou colocar o nome dela de teste. Então, vou colocar assim, create table, vou colocar assim, tb underline teste, ok? Vou abrir o parênteses, vou dar um enter e fechar o parênteses aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vou criar uma tabela apenas com dois campos. Eu vou criar aqui o campo código funcionário, vou colocar do tipo small int, primary key, e vou colocar o autoincremento, tá bom? O identity. Aí este autoincremento, nós vamos fazer o seguinte, que na medida que a gente vai inserindo dados, ele vai aparecendo o código de forma automática. Eu vou pedir para que o código ele possa ser adicionado a partir do número 10. Então, a partir do número 10 ele vai sendo incrementado. 10, 11, 12 e assim por diante. E aí, como eu quero que ele seja incrementado de 1 em 1, eu vou colocar aqui, vírgula 1, ok? Então, assim ele vai entender que vai começar a numeração do número 10 e vai sendo incrementado de 1 em 1. Então, vai ficar 10, 11, 12, 13 e assim por diante, tá bom? Vou colocar a vírgula aqui e em seguida vou colocar só nome, underline funcionário. Vou colocar do tipo varchar, ou seja, o varchar é que vai aceitar vários caracteres. Vou colocar o número 10, fecho parênteses, vou tirar aqui esse espaço. Ok, então aqui eu não coloco vírgula, agora eu vou executar, tá bom? Eu seleciono tudo, clico em executar, ok, executamos o nosso código, então ele vai criar a tabela. Eu vou clicar aqui com o botão direito sobre tabela e clicar na opção atualizar. Ok, criamos aqui a nossa tabela. Então, agora que a gente terminou de criar a tabela, vamos exibir ela. É claro que ela não tem nada, não é preenchido, mas vamos fazer assim, select from e vamos colocar o nome dela, tb teste está aqui, olha lá. Então, estou pedindo aqui para poder me retornar, recuperar todos os campos, não é? Eu seleciono tudo, clico em executar e, naturalmente, é claro que nós não vamos ter nada ainda cadastrado, registrado. Está aqui os campos que foram criados, olha, tá bom? Vamos preencher aqui, vamos cadastrar alguns valores, alguns dados aqui. Vamos preencher aqui com dois nomes, vamos colocar lá o comando insert into, vamos colocar o nome da tabela, não é isso? tb-teste e dentro do tb-teste vamos colocar aqui a referência para o nome funcionário. Então vamos colocar aqui nome funcionário, fecho parênteses. Nós não vamos incluir o código funcionário porque ela já é um autoincremento, ok? Então na hora que a gente for colocando aí o nome de 1, 2 ou 3 funcionários, vai haver o preenchimento de forma automática, não é? Então, feito isto, vou dar um Enter e vou colocar assim, values, abro parênteses e vou colocar aqui o nome de algumas pessoas. Então, vou colocar aqui Manuel, fecho parênteses, vírgula. Vou colocar o nome de mais outra pessoa, vou colocar aqui Samara, fecho aspas simples, ok? Vou finalizar aqui, olha só. Somente estes dois aqui já vai servir como nosso exemplo. E observe que
como nós ainda não preenchemos nada, ele vai aparecer. O primeiro será o número 10, o segundo será o número 11, ok? Vamos executar, selecione tudo, clique em executar, ok, 2 linhas afetadas. E aí o que é que nós vamos fazer? Vamos exibir agora, ver esta tabela. Vamos lá? Então, como eu já tenho aqui o Select From, então vou colocar aqui, selecione todos os campos da tabela teste. Então, seleciono tudo, aqui eu seleciono o comando já digitado, clique em executar e olha aí, nós temos aqui o Manuel do código 10 e a Samara do código 11, tá bom? Então, exatamente como nós cadastramos aqui. Eu vou aumentar aqui mais um pouquinho a largura. E aí nós vamos agora, aproveitando o ensejo, dar um exemplo do delete. Então, eu vou só reduzir aqui mais o espaço, ok? Para a gente poder digitar aqui o comando, a instrução delete. E aí eu vou colocar assim, delete from. Eu vou agora colocar o nome da nossa tabela, que é exatamente esta, ok? Então, vou colocar aqui tb teste, não é isso? Ok. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai apagar todos os registros que nós acabamos de colocar. Só que tem uma característica deste comando que você vai ver agora junto comigo. Então, eu seleciono tudo, eu vou agora executar, ok, foi executado. Já que ele foi apagado, vamos exibir novamente a tabela. Eu seleciono aqui este comando, clique em executar, veja que não tem nada, não é? E agora vamos ver a diferença. Já que eu tenho aqui 2 pessoas, aqui ó, na inserção dos registros, o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir novamente estas mesmas pessoas. E aí o que é que vai acontecer? O comando delete, ele realmente apaga, porém ele não libera o espaço que foi ocupado por aquelas linhas que nós já colocamos. Nós já adicionamos, então, o Manuel e a Samara. Eles apagaram. O comando delete apagou, só que não liberou o espaço que foi ocupado por elas. Isso quer dizer que quando eu inserir novamente a Samara e o Manuel, ele vai considerar como sequência aquelas linhas que nós já havíamos adicionado. Então, a numeração automática começou assim, não foi? Olha, 10, 11. Agora, quando eu inserir novamente o Manuel e a Samara, eles não vão começar pelo número 10. Eles vão começar como continuidade daquelas 2 linhas anteriores. Ou seja, 10, 11, não foi? Aqui eu apaguei. Agora ele vai colocar a 12 e a 13. Vamos ver? Eu selecionei, vou executar. Ok, foi executado. Agora eu vou exibir o conteúdo. Eu seleciono aqui este comando, vou executar e olha só o que aconteceu. Ele não começou do número 10. Ou seja, ele está considerando aquelas 2 linhas que nós já apagamos. Isso quer dizer que ele não liberou o espaço ocupado pelas 2 linhas anteriores que nós já adicionamos. Por isso que ele continuou do 12 e do 13, e não do 10 e do 11. Agora veja bem, mais uma vez, eu vou apagar novamente aqui os 2 registros, ok? Eu vou selecionar aqui este comando, delete from, e vou clicar em executar. Olha só, 12 e 13, não é? Eu vou executar, beleza? Vou exibir aqui a tabela, é claro que não tem nada, e vou novamente inserir esses comandos. E olha só, nós já apagamos então 4 registros, não foi? Inserimos 2 que são os mesmos, tá bom? Os 2, que era 10 e 11. Depois nós inserimos novamente, e aí, como nós demonstramos, ele não começou do número 10, porque ele não liberou o espaço ocupado pelas anteriores, aí ficou 12 e 13. Da mesma forma vai acontecer aqui. Ele não liberou o espaço das últimas 2 linhas que nós cadastramos. Então ficou assim, olha, 10, 11, 12, 13, agora ele vai começar pelo 14 e o 15. Veja que ele não está liberando o espaço que foi ocupado pelas 4 anteriores. Então, vou inserir aqui novamente, vou clicar aqui em executar. Olha aí, executei. E aí ele vai dar continuidade na sequência do autoincremento, como se aquelas 4 linhas anteriores ainda existissem. Então, vamos ver? Vamos exibir aqui a nossa tabela, executar. Olha aí o que é que ficou, 14 e 15, ok? Então, ele não está zerando o autoincremento. O ideal é que, quando você apagar todos os registros e você fazer novamente a inserção de novos registros, ele recomece. Olha aí, recomece do número 10, já que não tem nada, não é isso? Mas o comando delete não. O delete ele não libera o espaço que foi ocupado pelas linhas anteriores que nós apagamos. Aí é onde entra um outro comando, que é o truncate, que é esse daqui, olha. Eu vou colocar aqui embaixo. Então, vou digitar truncate table, vou colocar o nome da tabela. Pronto. Então, agora, a diferença
deste comando para o delete é que o truncate table ele vai realmente apagar todos os registros, porém, o detalhe é que ele vai zerar o autoincremento. Ou seja, ele vai começar a partir do 10, quando eu for inserir novos registros. Veja que o delete, apagando pelo delete, ele não faz isso, não é? Então, vamos lá, eu vou selecionar aqui, vou clicar em executar. Olha só, eu apaguei com o comando truncate table. E agora, quando eu inserir novamente estes dados, o que é que vai acontecer? Ele vai recomeçar o autoincremento. Ou seja, ele vai reiniciar a numeração automática. Então, vamos ver? Eu selecionei, clico em executar, executou. Vamos exibir agora. Vamos selecionar este comando, vou clicar em executar. E olha só o que aconteceu. Ele reiniciou do 10. Está vendo? Então, esta é a pequena diferença. Apagando pelo delete from, ele não zera, não reinicia o autoincremento. Agora, apagando com o truncate table, aí então ele vai reiniciar o autoincremento. Então, vamos dar prosseguimento na próxima aula. Até lá!